Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Professor Paulo Henrique e vamos falar um pouco sobre este novo tema, tá? O objetivo aqui, gente, é trazer um pouco mais de conhecimento sobre a abordagem da nova reforma tributária. Muito se fala, muito se especula, né? A gente vê na mídia, mas a gente não sabe o que é. A gente ainda está passando por um processo de adaptação desse novo modelo. Esse modelo ainda não está na sua vigência total, ainda há muito o que discutir, mas o intuito aqui do vídeo é trazer um pouco, colocar as claras, tanto para o pessoal que ainda não entende sobre o tema, não só para a área acadêmica ou para dentro de faculdade ou cursos técnicos, mas também trazer para o cenário da população, para que eles entendam o que é e o que foi aprovado como reforma tributária, tá? Então eu trouxe aqui o slide do próprio governo com a apresentação e eu vou explanar isso para vocês num sentido mais amplo, no sentido mais voltado para o entendimento daquilo que as instituições governamentais querem para o novo sistema de reforma tributária, certo? E eu vou tentar dividir esse vídeo aí em 3 vídeos, no caso, tá? Então o intuito aqui sempre é querer mostrar para você, colocar para o nosso telespectador aqui do nosso canal, né? E você que é curioso com essa área de economia, finanças, né? Contabilidade, administração, gerenciamento, também da parte acadêmica, né? Então a gente vai explanar um pouco sobre esse tema, o que é que ele quer nos trazer, né? Já que já foi aprovado desde 2023, do ano passado, esse vídeo está sendo gravado em 2024, então desde o ano passado a reforma tributária foi aprovada, todo o esqueleto dela foi aprovado, com o intuito, um objetivo de fazer o quê? Fazer com que as políticas em relação às tributações sejam mais eficientes, sejam melhores e tragam um retorno positivo para a sociedade, tá bom? Então a gente vai tentar explicar um pouco aqui, falando um pouco sobre esse tema, falando um pouco sobre a reforma tributária, e eu vou tentar explicar para vocês de forma mais prática, de forma mais sucinta, aquilo que nos remete a respeito desse novo sistema tributário. Lembrando que também vou explicar passo a passo como ele será aplicado, né, e o tempo que isso leva, tá? Tem empresas que já estão se adaptando ao novo sistema tributário, né, como a emissão de notas vindo já com algumas informações da nova tributação, mas ainda não é obrigatório. A gente está ainda em um processo de transição, saindo de um sistema tributário arcaico para um sistema tributário mais moderno, de caráter aí internacional, no sentido em que hoje as principais potências utilizam esse modelo de tributação, né, dentro do conceito de tributo relacionado a consumo, patrimônio e renda, tá? A reforma tributária ela vem sendo aplicada principalmente para o setor produtivo, principalmente para o setor de consumo e do setor de patrimônio. Depois, outros processos virão, ok? Então, a grosso modo, a gente pode passar um pouco aqui a respeito das questões da reforma tributária. Aqui temos o logo Ministério da Fazenda, Brasil, União e Reconstrução, toda a parte do marketing do nosso governo, né? O objetivo aqui é, para o Brasil crescer, ele precisa acontecer, né? No caso, Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, dentro do Ministério da Fazenda, certo? Então, dentro do conceito, quais são os objetivos principais, tá? Vou fazer a mudança de tela para que fique completa, certo? Dentro dos objetivos principais temos aqui, o objetivo é fazer a economia brasileira crescer de forma sustentável, gerando emprego e renda, né? O objetivo dessa nova reforma tributária seria ali colocar um objetivo específico, né? Que seria, mais uma vez, né, fazer com que o Brasil cresça de forma sustentável, gerando aí a disponibilidade de emprego e renda, tá? A médio e longo prazo. Tornar o nosso sistema tributário mais justo, já que ele é ineficiente e confuso, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, porque também vamos explicar um pouco mais à frente que hoje existe ali uma questão de guerra fiscal referente a impostos como o ICMS e o ISS, já que são regionalizados, né? E uma redução à complexidade da
tributação, assegurando o quê? Uma transparência e provendo maior cidadania fiscal, tá? Então, dentro do objetivo aqui que o governo deseja, seria esse, o fazer com que a economia cresça, tornar o nosso sistema tributário mais justo e também retirar ali a complexidade tributária, tornando o processo do tributo mais enxuto, mais claro, tanto para especialistas quanto para leigos e quanto o cidadão está pagando pelo produto, pelo serviço adquirido, ok? Então, eu tenho aqui o objetivo e também eu já tenho as nossas fases, tá? Primeira fase seria, no caso, a reforma da tributação sobre o consumo, como nós falamos, né? Primeira fase ali de implementação seria a respeito da aplicabilidade referente às questões do nosso consumo, produtos, serviços, né? Isso, de certa forma, já agrega sobre a questão do PIB, da inflação, né? Da taxa de juros, certo? A segunda fase seria a reforma de tributação sobre renda e folha de pagamento, ok? Sobre esses critérios de renda e folha de pagamento. E, num todo, o ajuste lá pela terceira fase seria relacionado a questões do patrimônio, certo? Então, como eu falei, a reforma tributária hoje, dentro daquilo que se espera das perspectivas dos nossos agentes públicos, primeira fase sobre consumo, segunda fase sobre renda e folha e a terceira fase sobre patrimônio, né? E aí que no caso seria sobre a reforma dos tributos. Eu tenho aqui outros tributos também que não se englobam sobre renda, patrimônio, consumo e folha, tá? Mas especificamente, por que foi colocado sobre esses? Porque são esses que vão me dar um maior retorno referente às questões de eficiência econômica dentro da perspectiva da política fiscal, ok? Que impacta maior ali as questões sobre o consumo, né? O que impacta sobre as questões da renda, o que impacta sobre as questões da folha de pagamento das empresas, que pesa muito hoje no Brasil, uma das cargas tributárias mais pesadas em cima da folha de pagamento, e também relacionado a patrimônio, né? Imposto de renda, né? Bens que nós temos e também referente a como esse processo vai ser colocado em prática, tá? Então esses aí seriam os objetivos e as fases relacionadas ali do que se espera do novo sistema tributário nacional, ok? Dentro de hoje, o que nós podemos ver, deixa eu afastar aqui para que vocês possam ver melhor, tá aqui a barra da nossa lousa digital para o lado, o consenso. Hoje, o que a maioria da população identifica sobre o sistema atual, que é arcaico, ele é antes mesmo da Constituição de 1988. Ele já era regido pela Constituição anterior à de 88, só que o sistema tributário continuou, né? O nosso CTN, o Código Tributário Nacional, ele é mais antigo do que o nosso código, a nossa Constituição de 1988, certo? Então, dentro da perspectiva, o que se espera? O que a gente pode ver? Bem, hoje o sistema brasileiro de tributação sobre o consumo é um dos piores do mundo. Notório, isso é fato, né? Todo brasileiro hoje não sabe o que ele está pagando de imposto, o que ele está pagando sobre as questões tributárias. Então se subentende-se que a população vê e não sabe como é que os seus tributos estão sendo retirados do seu potencial consumo e como eles estão sendo gastos, né? No sentido de que não há política eficiente para esses critérios. Mas aqui o que se espera é que hoje existe o quê? Um sistema brasileiro tributário não é bom, ele é arcaico, como eu falei, ele é antigo, ele é antes da nossa Constituição de 1988, ele não se atualizou com o processo de desenvolvimento tecnológico, com o processo de desenvolvimento social, com a complexibilidade hoje da sociedade. Então, eu tenho um fator de que hoje ele é mais complexo, o que eu crio uma complexidade excessiva, né, dentro das questões da tributação. Eu tenho uma falta de transparência e realmente, mesmo que a gente veja ali sobre os critérios de você estar pegando nota fiscal, de você estar pegando os cupons que nós compramos sobre os nossos produtos e serviços, há um problema, a falta de transparência.
né? Mesmo que você está vendo ali pagando PIS, COFINS, ISS, ICMS, você não IPI, IOF, você não sabe para onde aquele dinheiro vai ou para onde ele está indo, né? Dentro dos critérios daquilo que a gente rege como eficiência, tá? Há um conflito de competências e esse conflito de competências é gigantesco. Que competências? Porque dentro do sistema tributário nós temos a questão das competências das unidades, a competência federal, estadual e municipal, tá? E o que nos concerne sobre também a terceirização das competências, né? Onde os agentes, município, estado e nação, eles terceirizam o fator arrecadação e o fator fiscalização, tá? Existem tensões federativas. O que são as tensões federativas? São a questão de que há uma coisa que a gente fala sobre guerra fiscal. Como eu tenho fiscos ou como eu tenho tributos relacionados a estados, municípios e União, existe ali uma briga, digamos, entre, vou citar o ICMS. O ICMS nós temos uma questão de que eu tenho um ICMS de um estado mais barato do que o do outro. Por exemplo, o ICMS aqui do Ceará é de 20%, enquanto o ICMS de outro estado é menor, gera ali entre 17% a 22% é a média do nosso ICMS geral. Só que vamos dizer que eu tenho o Piauí. Piauí tem ali os seus 18% de ICMS. Então, para produtos fabricados ou circulado dentro do estado do Piauí, o ICMS é menor que se fosse no Ceará. Então, consequentemente, os produtos lá no Piauí são mais baratos, porque o ICMS, a carga tributária em cima do produto, é menor. E isso faz com que haja ali uma barganha para trazer empresas de um lado para o outro sobre a questão de cobranças de ICMS. Então aí é um problema sobre tensões federativas, tá? Existem as desigualdades regionais e sociais, como se foi falado. Se eu, dentro das tensões federativas, eu crio condições para que as empresas venham, essas empresas vão vir dentro da perspectiva de que o Estado vai pagar menos tributos, menos taxas, né? Que o Estado vai cobrar da empresa menos fator tributário. Isso faz com que eu crie uma disparidade regional, né? Eu crio uma disparidade entre estados ali referente à região Nordeste, à região Sudeste, onde dentro da própria região Nordeste eu tenho estados que são mais desenvolvidos porque tem indústrias, tem polos industriais mais voltados para a perspectiva regional, né? Então, dentro da própria região Nordeste, a qual nós estamos aqui, nós temos também disparidades entre cada estado. Tem estado que é mais desenvolvido, tem estado que é menos desenvolvido. Tem estado que tem mais indústria, tem estado que tem menos. Tem estado que tem mais comércio, tem estado que tem mais indústria, tem estado que trabalha mais com agronegócio, tem outros que trabalham menos. Isso vai variar muito. Então existe uma desigualdade sobre as questões também. E a tributação interfere nisso. A tributação ele aumenta as questões das desigualdades regionais e sociais, tá? Existe uma ineficiência alocativa, sim, né? Ou seja, o Estado, quando ele vai alocar os recursos dentro da perspectiva da arrecadação, né? Porque eu tenho ali o meu fator tributário, eu tenho o meu fator financeiro, tá? O meu fator tributário é como eu vou arrecadar o tributo. O meu fator financeiro é como esse tributo vai ser gasto sobre obras públicas. E nós sabemos que existe uma ineficiência gigantesca do Estado sobre as alocativas, sobre como eu vou colocar o dinheiro para a melhor eficiência da população, certo? E, de fato, também há uma deterioração no ambiente dos negócios, né? Então, é o seguinte, se eu, de certa forma, por questões tributárias, não aloco ali indústria, comércio, serviço, eu não aloco emprego e renda porque, infelizmente, na minha região, as questões de tributação são mais elevadas. E aí, logicamente, o comércio, o mercado e as empresas tenderão a ir para locais onde vão satisfazer também as suas demandas, né? Então, empresas vão para locais onde tem menor ICMS, menor ISS, né? Isenção de impostos, perspectivas de crescimento econômico, e isso gera mais emprego, mais renda para aquele ambiente. Então, hoje nós vemos que existe sim, para cada região, para cada momento, uma deterioração do ambiente de negócio, tá? Então,
Dentro do consenso, nós entendemos que existem esses fatores. O Brasil cresce menos do que poderia, caso ele seguisse a priori as perspectivas relacionadas às suas questões sobre a tributação, tá? O que a reforma tributária vai trazer de novo? O que é que ela vai fazer nesse novo cenário? Já que naquele processo eu tinha um problema relacionado às questões de não alocação, né? As questões relacionadas ali às perspectivas de tributo. Então, o que é que isso vai me trazer de novo? O que é que a reforma vai trazer de novo? Primeiro, subentende-se que ela vai substituir 5 tributos por um IVA dual. Nós vamos explicar já o que é esse IVA dual de padrão internacional. Hoje, grandes nações trabalham em suas tributações o chamado IVA, né? Que seria a abreviação de Imposto sobre Valor Agregado, certo? E esse IVA dual ele vai seguir o quê? Um padrão chamado CBS, de intuito federal, e o IBS, de estados e municípios, substituindo quem? PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Todos esses aqui são relacionados ao quê? Consumo e renda. Outro é criar um imposto seletivo de caráter regulatório. Vamos falar também sobre esse imposto seletivo, o que ele caracteriza-se como esse imposto seletivo. Manter a carga tributária total sobre o consumo. Adota a alíquota padrão como regra geral. Aí eu já quebro um paradigma sobre a questão das guerras fiscais, certo? Define regimes favorecidos para determinados bens e serviços. Eu defino alguns regimes favorecendo quem? Educação, saúde, transporte coletivo, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, produtos rurais e atividades culturais e desportivas, né? Fazendo com que haja ali um regime de favorecimento sobre uma menor taxação desses bens e serviços. Define regimes específicos para determinados bens e serviços, né, onde eu também, quando eu defino esse regime, eu crio aqui uma perspectiva de que eu estou incentivando a que esse mercado cresça, esse mercado chegue a uma perspectiva de crescimento a médio e longo prazo, tá? Eu crio ali a Cesta Básica Nacional de Alimentos, onde a perspectiva aqui é de tarifa zero para esses produtos, né, da nossa cesta básica, tornando ali o poder de compra da população maior, onde ela possa comprar mais insumos referentes à cesta básica, né, para a sua subsistência, tornar o sistema mais justo, com alguns tipos de agrados ali, alguns tipos de retornos, tanto para o cliente quanto para as empresas, que falamos sobre cashback do povo, né, que seria algo relacionado parecido com o que as empresas fazem hoje. Quando você compra um produto e o produto é um preço, você ganha um cashback na compra do produto seguinte, né? Meio que quando um desconto já retorna para você como valores em reais. A preservação da Zona Franca de Manaus, que é um dos grandes polos de desenvolvimento industrial do nosso país, né? Aí favorecendo a questão do comércio interno, favorecendo também a produção interna e também uma melhoria da situação das empresas no Simples Nacional. Mais uma vez, também favorecendo as questões relacionadas ao desenvolvimento do mercado interno, né? Saindo daquela perspectiva de você estar meio que dependente de um mercado externo, da importação, muito provavelmente do mercado chinês, ok? Então, dentro da perspectiva, aqui seria algumas dos 10 pontos do que a reforma vai trazer, pretende, né? No caso aqui é uma perspectiva de que ela traz sobre aqui os desenvolvimentos de melhoramento daquilo que se espera sobre a economia brasileira, tá? Então, dentro da perspectiva, nós temos também ali a questão de outros fatores, né? Outros fatores seriam quais? Seriam fortalecer o Pacto Federativo, já que a União é formada pelo um pacto de federações que são os estados. Cria um modelo de cobrança integrada e eficiente, tá? Onde eu tenho aqui um sistema mais eficiente, mais integrado, com dados voltados
para o caráter de eficiência, prevê uma transação segura para o novo modelo, né, que muitas vezes isso só vai saber quando de fato estiver ocorrendo, certo? Cria o fundo de competência dos bens fiscais, sim, quando eu tenho aqui a perspectiva relacionada às questões do fundo de compensação, né, onde eu vou criar um fundo onde existirá benefícios fiscais para determinados nichos, para determinadas empresas, cria um fundo de desenvolvimento regional, o chamado FDR, certo? Que de certa forma já existe, mas eu vou otimizar esse fundo de desenvolvimento regional, no caso que esses fundos são controlados por quem? Pelos bancos regionais. No caso aqui do Nordeste temos o Banco do Nordeste que controla esse fundo. Mantém as vinculações e partilhas constitucionais, ele vai manter ali o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, né, o fundo de participação por exportação, o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, os fundos relacionados também à saúde e ao desenvolvimento do Nordeste, do Norte e do comércio. E também a chamada cota parte dos municípios e também a parte dos fundos relacionados ao desenvolvimento do banco do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá? Então eu dou uma eficiência maior sobre a perspectiva das vinculações e das partilhas também constitucionais. Assegura a devolução dos saldos credores dos tributos atuais, tá? Amplia a base de incidência do IPVA para alcançar a veículos aéreos e aquáticos, né? Aqui eu amplio a base da arrecadação sobre imposto sobre propriedade veicular automotiva, né? Onde onde vai pegar veículos aéreos e aquáticos agora, não só mais veículos terrestres. E isso vai me trazer também uma questão referente a patrimônio, tá? IPVA, carro, o automóvel, o lancha, jet ski, avião, jatinho é patrimônio, certo? Permite utilização periódica da base, atualização periódica da base do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, também é sobre patrimônio, e assegura a progressividade do ITCMD e aperfeiçoa sua legislação. Muitos de vocês não sabem o que é ITCMD, tá? Só para a gente entrar num parêntese aqui, o nosso ITCMD, ele é o Imposto sobre Transações Comerciais sobre mortos de direito, ou seja, é um imposto sobre a transferência de bens entre pessoas bem que é como se fosse herança. É uma transferência que está no nome de um bem, mas essa pessoa faleceu e ela vai ser transferido para uma pessoa como seu filho. Então isso é um imposto que se paga, né? Não é muito comum se falar sobre ITCMD. O irmão dele, que é o ITBI, é o Imposto sobre Transferências de Bens Intervivos. Esse imposto é mais falado porque é aquele imposto que se comprar uma casa própria, uma casa nova, um apartamento, aí eu vou lá na construtora, o apartamento está no nome da construtora, então para transferir para o meu nome eu vou no cartório e ali eu pago o ITBI, certo? Mas é de transferência entre dois entes que estão vivos, tá? E eu aperfeiçoo a legislação do ITCMD, que ainda hoje chega na sua precariedade, tá? Então aqui eu tenho um critério bastante relevante sobre alguns pontos relacionados às questões do processo de tributação. Continuando, nós podemos falar também sobre a perspectiva agora de como essa reforma vai se dar. Aqui eu tenho um critério de que, como já foi falado, de que o tributo que hoje nós temos são hoje os 5, esses 5 que é conhecido, né? O PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Quais são eles? A reforma tributária vai substituir esses 5 tributos, tá? Por quê? Porque temos aqui o que? Imposto sobre produto e imposto sobre renda, tá? Eu tenho PIS/COFINS, que é sobre
produto, sobre produto, e eu tenho o IPI, o ICMS e o ISS, que também incidem sobre produto e renda, certo? Por quê? Por um IVA dual padrão, ou seja, é um imposto só. A critério vai ser um chamado IVA dual. Esse IVA dual, quando antes de ser aprovado, o primeiro fator legislativo dele seria o quê? Ele seria só o IVA, ele não seria dual, porque toda a arrecadação iria para onde? Iria para o ente federativo, tá? E o ente federativo faria de uma forma terceirizada a distribuição para os itens subnacionais, que seriam qual? Estados e municípios. Só que aí eu barrei em cima do chamado Pacto Federativo, onde diz na Constituição de 88 que os estados têm sua interdependência dentro da perspectiva de criar os seus próprios regimentos, mas não ferindo a questão da constitucionalidade, ok? Então, dentro desse pacto foi quebrado, aqui foi fazer só um IVA único seria inconstitucional. Aí teve toda uma questão política, os governadores foram a Brasília dizendo que não iriam perder a arrecadação de suas receitas municipais, de suas receitas estaduais, porque o governo agora ia monopolizar todo o processo. Então, para ter que agradar a gregos e a troianos, houve ali uma mudança relacionada ao IVA dual, tá? Então foi criado o chamado Imposto Valor Agregado Dual, onde esse IVA dual seria subdividido para impostos relacionados a PIS/COFINS iriam para a federação, o ente federativo, que é governo federal, substituindo o PIS/COFINS e o IPI. O que é o IPI? Imposto sobre Produto Industrializado, tá? Todo produto que você consome, ele passa por um processo de industrialização, e esse processo de industrialização, o produtor paga esse imposto no ato quando ele vai produzir. Logicamente que quando esse preço aqui desse imposto, ele é embutido em cima do preço final do produto. Então você paga de forma indireta, você paga de forma porque ele está embutido ali do seu preço do produto final. Então o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, certo? O nome desse IVA federativo é CBS, contribuição de bens sobre serviços. Ele é vinculado aí ao ente federativo federal e ele vai substituir o PIS, COFINS e o IPI, ok? Já o IVA dual, que é referente ao subnacional ou estados e municípios, ele vai vir como nome de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, onde ele vai substituir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? Ou, mais profundamente, é o chamado ISSQN, né? Vamos colocar bem aqui, vamos ver se dá certo. A gente bota aqui chamado o ISSQN, tá? O que é o ISQN? É o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Ele foi feito justamente para caso o ICMS não englobasse o critério do ISS, o ISSQN englobaria toda aquela prestação de serviço que o ICMS não pegasse, tá? Então foi criado o ISS com a questão da prestação dos serviços. Então nós temos aqui, de novo, o CBS, que seria a contribuição de bens e serviços, fator federativo, substitui o PIS, COFINS e o IPI, e também temos o IBS, que é substituição nacional ou subnacional, que é subnacional estados e municípios, referente à substituição do ICMS e do ISS, ok? Continuando, nós podemos agora falar um pouco sobre a substituição desses 5 tributos por um IVA dual de padrão internacional, porque todas as outras nações utilizam o padrão IVA, tá? Como fator de reforma tributária, como fator de arrecadação de tributos, como fator de precificação desses tributos e como também fator de você estar verificando, tá? Após a reforma, a CBS e a IBS terão os mesmos
fator gerador, base de cálculo, hipóteses não incidências e sujeitos a passivos, eles não são incidentes e sujeitos a passivos, eles terão imunidades, no sentido de que serão únicos, não haverá outros, só esses dois, no caso, um só, mas divididos em dois. Quando você for pagar lá o IVA, você só vai ter lá um, só que quando for no rateio, na distribuição, ele vai fazer uma distribuição tanto para estados e municípios, tá? Então, vai dar para ver isso aqui? Vai, sim, através dos sites relacionados nos chamados Big Data do governo, tá? Nos sites de banco de dados do governo. Basta a gente ir lá e verificar, tá? No caso, dentro de uma perspectiva de estudo, de pesquisa acadêmica, ou até mesmo, né, de você estar verificando ou estar fiscalizando o governo, vai ter que existir, né? Há regimes específicos diferenciados e favorecidos de tributação, onde eu tenho a perspectiva de que cada regime, diferente de cada modelo ou de cada mercado, vai ser diferenciado e vai favorecer de forma que a tributação seja a menor possível. Regras de não cumulatividade e creditamento, ou seja, eu não vou colocar imposto sobre imposto, certo? Aqui que se promete sobre essa questão da reforma tributária. A serem definidos numa lei só, ou seja, numa lei complementar, que já foi aprovada, tal lei, só o que é que cabe agora? A implementação desse processo, desse novo sistema, que aí gera um pouquinho de tempo a mais, né? Então eu tenho aqui, a título didático, um IVA dual, que será pago todo mês, no sentido das mercadorias, no sentido dos serviços, no sentido da perspectiva do comércio e da economia brasileira. Após a reforma, gente, assim, após esse processo, quando a gente entrar ali na questão do IVA dual, né, e quando ele começar a vigorar, ele será subdividido, como já vimos aqui, entre CBS e IBS, que seria o que? O CBS seria a contribuição sobre bens e serviços, nível federal, que vai substituir PIS, COFINS e IPI, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? De fator subnacional, no critério no que fala subnacional é estados e municípios, onde ele vai substituir o ICMS, que é de caráter estadual, e o ISS, que é de caráter municipal, tá? Então, o CBS e o IBS terão os mesmos, ponto. Fatores geradores, bases de cálculos e hipóteses de não incidência e sujeitos à passividade, no caso, não serão passivos, eles terão imunidade, no sentido de que só existirão os dois, no caso mas subdivididos aqui. Eles terão regimes específicos, diferenciados e favorecidos de forma a que o tributo seja o menor possível, tá? Dentro da perspectiva do que se espera. Ninguém está dizendo que de fato vai acontecer, mas é o que se espera que aconteça. Aqui ainda há muito conversa, que ainda há muito relacionado às questões do que cada ente da federação vai dispor. Aqui vai ter ainda muita guerra de braço, mas por regra o regime é específico, diferenciado e favorecido de tributação. Mas aqui é Brasil e nós sabemos que isso pode mudar, tá? Mas o esqueleto está aqui, não muda o esqueleto, a gente só pode incrementar. Regras de não cumulatividade e creditamento, né? Eu não posso acumular alíquota e nem creditar alíquota, eu não posso no caso aqui, colocar junto impostos, no sentido de que eu vou cobrar 2 ICMS ou um ICMS maior que não está previsto em lei, tá? Já que agora a base de cálculo ela vai ser única, então não tem como eu fazer isso, certo? Então eu vou quebrar ali a questão da guerra fiscal e dentre outros fatores. Dentro daquilo que a gente entende, o que a reforma tributária faz? Substitui, como já falamos, 5 tributos por um IVA dual de padrão internacional, né? Ou seja, outras nações usam o mesmo sistema de arrecadação de tributos.
A CBS e o IBS terão todas as características de um IVA de padrão internacional, recomendado pela OCDE, Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, e pelo Banco Mundial, ou seja, terão esses dois órgãos já como ali bases de nações que utilizam o mesmo IVA, né, como Estados Unidos, como União Europeia, como Dinamarca, né, e outros, a Alemanha e outros países, né, e eles terão como base ampla de incidência, tá? Tributação no destino, uma não acumulatividade plena, né, no sentido de que eu vou dar critérios de tipos de produtos, não vou estar cobrando a alíquota total, a alíquota vai ser reduzida ou isenta ou vai ter um desconto. Existe uma legislação única ou uniforme, cobrança por fora, aqui nesse critério não vai existir essa cobrança por fora, rápida devolução dos créditos acumulados, certo? Uma desoneração dos investimentos. No caso, que é desonerar, é eu isentar tipos de investimento, eu dar desconto em algum tipo de tributação. Exemplo, a desoneração da folha de pagamento, né? Hoje as empresas aqui no Brasil, elas pagam um percentual menor pela folha, porque o governo, como nação, elas dão desconto, tá? Esse desconto foi até um tema recentemente, que o governo, por um fator arrecadatório, o governo atual queria tirar a desoneração. Aí a folha ia lá para cima, o governo ia arrecadar mais, mas só que isso foi impopular. Gerou uma impopularidade, né, da área produtiva, e o governo foi e disse, não vamos mexer porque gerou impopularidade, tá? A desoneração das exportações, como fator de impulsionamento do comércio local, já que eu estou exportando, eu estou pegando o meu produto interno e vendendo para o comércio internacional. E a incidência sobre importações, aqui é uma questão de controle, tá? Controle sobre as nossas importações, já que eu tenho aqui um grande braço como da China e produtos asiáticos, eles impactam diretamente o nosso comércio local de forma negativa. Eu tenho 174 países que utilizam hoje o IVA dentro dos critérios recomendados pela OCDE e pelo Banco Mundial, certo? E 174 países utilizam esse método, que de certa forma é o método mais abrangente e mais utilizado no planeta. Cria um imposto seletivo de caráter regulatório, aqui fora o IVA, que vai ser o IVA único, o IVA dual, só que em caráter de distribuição desse processo ele vai subdividir, mas só que você, quando for pagar lá o IVA, vai pagar um IVA único, tá? Então, mas eu tenho aqui também um outro imposto. Esse imposto aqui ele vai incidir sobre determinados produtos. Ele ficou conhecido popularmente como imposto do pecado. É o imposto seletivo, ele é de caráter regulatório. É a linha com as melhores, é uma linha que cria melhores práticas internacionais. A reforma tributária cria um imposto seletivo federal. Para o quê? Para desestimular o consumo de mercadorias e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tá? Então eu tenho aqueles produtos que são prejudiciais ao meio ambiente, à saúde, e eles vão entrar não no critério do chamado IVA dual, mas do critério do imposto seletivo. O governo vai taxar pesadamente esses produtos, fazer com que o mercado não crie uma aversão a eles, né? E eu faça ali uma melhor aproveitamento sobre aquele determinado produto. O imposto seletivo terá caráter meramente regulatório, na perspectiva de que é o instituído por lei ordinária, a qual detalhará as mercadorias e os serviços sobre os quais incidirá. Aqui eu posso dar uma prévia de que, o exemplo, o imposto seletivo vai incidir sobre cigarro, sobre bebida alcoólica, sobre produtos que fazem mal ao meio ambiente, como agrotóxicos, né, produtos que não sejam biodegradáveis. Então tudo isso vai fazer com que haja ali uma mudança na cultura
tanto na parte do consumidor e também uma cultura de produtividade da parte do produtor, né? Então, se o produtor hoje ele fabrica algum determinado produto, esse produto tem plástico, logicamente ele vai mudar o seu modelo produtivo para um produto mais biodegradável, e isso faz com que ele saia desse critério do imposto seletivo. Como ele fala, ele vai ser meramente regulatório, ele vai regularizar para que você crie ali a perspectiva de que o mercado ele é um processo de mudança de cultura, tanto na parte do consumo quanto na parte da nossa distribuição, tá? Na nossa produção, no caso. Ok? Continuando, nós temos aqui também outros fatores relacionados. Já entendemos que existe o IVA, já entendemos que existe a diferença, o que o IVA vai substituir. Entendemos também que existe ali um imposto seletivo, de meramente regulatório, no intuito de verificar a perspectiva dos produtos e serviços que fazem mal ao meio ambiente e à sociedade. E o terceiro ponto aqui é manter a carga tributária total sobre o consumo. Durante o período de transição, as alíquotas de referência do IBS e do CBS, que é o Imposto sobre a Contribuição, serão revisadas anualmente pelo Senado Federal como visto a manutenção da carga tributária. Aqui eu tenho critérios de verificação de meio que contrapesos. Eles vão ficar medindo ali quanto de tributo é o ideal para que o mercado se acostume com aquele tipo de tributação, no caso com aquele tipo de alíquota. O contribuinte vai pagar o que já paga hoje, só que agora de forma mais simples e transparente. E com o passar do tempo ele vai adotar alíquotas menores no sentido de ter que alocar ali os recursos. Em regra geral, a adoção da alíquota padrão para todos os bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. Ou seja, o IBS e o CBS será fixado pelo Senado, pelo Senado Federal, e essas alíquotas, que é o que está sendo hoje cogitado, que está sendo hoje discutido lá na Câmara, no Senado, sobre a questão de Brasília, as alíquotas prevalecerão caso os entes federativos não fiquem suas próprias alíquotas e leis específicas, tá? Então, a disputa agora aí, a briga, a conversa é sobre a alíquota. O esquema daqui do arcabouço fiscal, da reforma tributária, ele já está pronto. Todo o esqueleto do processo está feito. Agora, qual é a briga aqui? O que é que vai ser discutido entre senadores? Senadores representam o quê? Estados. Deputados representam municípios, cidades, E então a briga entre senadores e deputados é uma melhor opção para cada estado, para cada um. Só que, se não houver consenso, a União tem todo o direito de estipular uma alíquota geral para todos os entes da federação, tá? No caso, o que ele faz será fixado pelo Senado Federal, logicamente em pleno. Agora eu saio de um fator econômico para um fator político, para um fator relacionado às questões políticas, conversa. Aí cabe um adendo, cabe uma atenção. População, sociedade tem que estar atenta. Por isso que eu vim trazer esse conteúdo, justamente para criar a perspectiva de que a sociedade tem que entender o que está sendo feito para ela, a favor dela, mas em compensação é uma arma que pode se virar contra ela. Então é interessante que se entenda que esses fatores é para ser fiscalizados pela própria sociedade. E eu acredito que o canal, Fronteiras Econômicas, e o professor Paulo Henrique, ele está aqui para tentar esclarecer um pouco dessa perspectiva, desse cenário, trazer um pouco a alusão daquilo que somente a mídia fala no sentido superficial, mas não dá a ideia daquilo que realmente é, dentro de uma perspectiva de ensinar, de trazer o conhecimento, de trazer o senso crítico para a sociedade. E aqui é o meio de comunicação, e esse meio de comunicação está sendo usado para alertar e trazer mais conhecimento, e esse é o intuito, é o meu intuito de trazer isso para você, tá bom? Então vamos lá, continuando, a gente subentende agora que, partindo por um processo de que existe uma definição de regimes favorecidos para determinados bens e serviços, já que nós falamos que existe
um imposto seletivo que vai trazer a perspectiva de que vai onerar, ou seja, vai taxar produtos e serviços que vão ser prejudiciais à sociedade e ao meio ambiente. Por outro lado, eu tenho também produtos e serviços que vão ser o quê? Favorecidos, né? Que vão definir um regime específico para determinados bens e serviços. Alguns deles são os agronegócios, a cultura e esporte, educação, saúde, transporte e outros, tá? Hoje, no caso, define-se o regime específicos para determinados bens e serviços. Regimes específicos são aqueles em que o modelo de apuração difere do padrão do IVA. Não significa que é um regime mais benéfico, tá? Onde eu tenho combustíveis lubrificantes, operações com bens imóveis, serviços financeiros, sociedades cooperativas, planos relacionados ali à perspectiva de assistência social, cursos de prognósticos, compras governamentais, serviços de hotelaria, parques de diversão temáticos, bares, restaurantes e avaliações regionais, tá? Esses aqui, eles vão entrar dentro da perspectiva do regime específico para esses itens. Vai haver um favorecimento, sim. A tendência é que os combustíveis a médio e longo prazo fiquem mais baratos, no sentido de que agora, já que dentro do preço do produto final do combustível eu tenho PIS/COFINS, e eu já estou reajustando PIS/COFINS para o IVA, né? Então eu tenho que... O intuito aqui é criar o quê? Um imposto que favoreça a sociedade. E de um lado, ele contribua mais, porque quanto melhor para a sociedade, mais a sociedade vai contribuir para a arrecadação tributária, certo? As operações de bens imóveis, compra de bens imóveis, desenvolvimento do setor produtivo relacionado à infraestrutura, construção civil, serviços financeiros, que seria aqui a busca de empréstimos, né, taxas, benefícios, sociedades cooperativas, também desenvolvimento de cooperativas de crédito, cooperativa de desenvolvimento aí relacionado às produtividades, né, de produto familiar, planos relacionados à questão da saúde, plano de saúde, que hoje é um absurdo, é caro, tá? Então nós sabemos muito bem que é muito difícil hoje eu ter que manter ali um pai ou uma mãe de família, ou um ambiente familiar, eu ter que manter um plano de saúde, porque ele é muito elevado, é muito caro, né? Consome ele praticamente ali quase 50% a 60% da renda, dependendo da quantidade de pessoas. Se eu estiver contando ali a média de uma família de 4 pessoas, um pai, a mãe, ou enfim, mãe, pai, né? E 2 filhos, tá? E isso já consome ali em média, se eu for contar um salário mínimo, não dá, tá? Não tem como. Não tem como eu manter com R$ 1.412 um plano de saúde, fora casa, internet, aluguel, né, as compras do mês, a manutenção do dia a dia, não tem como. Então, o objetivo aí é criar condições para que pessoas de média e baixa renda tenham também acesso à assistência relacionada à saúde privada, tá? Concursos de prognósticos, compras governamentais e serviços relacionados a turismo, hotelaria, parques temáticos, bares, restaurantes e a aviação regional, uma aviação em geral, já que também a perspectiva de uso das companhias aéreas é reduzir as suas passagens mediante as políticas do governo, tá? Então a critério, esse primeiro passo, esse primeiro momento do nosso vídeo, ele vai ficar por aqui. Eu vou dar uma pausa, no próximo vídeo a gente continua falando um pouco mais sobre reforma tributária. Valeu, gente, forte abraço, fiquem com Deus e já já a gente continua.